Cassius Clay nasceu em Louisville, Kentucky, em 1942, num tempo em que um homem negro nos Estados Unidos precisava de muito mais do que talento para ser levado a sério. E mesmo assim, muito antes de se tornar Muhammad Ali, muito antes de qualquer cinturão, de qualquer título, de qualquer reconhecimento internacional, ele já andava pelos corredores do ginásio dizendo em voz alta que era o melhor do mundo. Não como provocação calculada, como convicção genuína. E essa distinção importa muito mais do que parece. Existe uma diferença enorme entre o homem que fala que é o melhor para intimidar o adversário e o homem que fala que é o melhor porque, no nível mais profundo de si mesmo, simplesmente não acredita em outra possibilidade. Ali era o segundo tipo. E é exatamente por isso que a confiança dele não soava como vaidade para quem estava perto, soava como um fenômeno de natureza diferente, como alguém que havia acessado uma certeza que a maioria das pessoas nunca encontra sobre si mesma. O que tornava Ali impossível de ignorar antes mesmo de qualquer luta era que ele produzia dois efeitos simultâneos e aparentemente contraditórios. Inspirava medo nos adversários e ao mesmo tempo inspirava confiança neles. Isso parece ilógico até você entender a mecânica. O medo vinha da percepção de que enfrentar um homem que acredita absolutamente em si mesmo é qualitativamente diferente de enfrentar um homem que está apenas tentando vencer. O segundo você pode quebrar. O primeiro você precisa destruir completamente para que ele pare, e mesmo assim não tem garantia. Mas a confiança que ele gerava até nos adversários vinha de algo mais sutil, que era o fato de que compartilhar um ringue com Ali significava estar no nível mais alto que existia. Você podia perder para ele e ainda assim sair dali sabendo que havia estado num lugar onde poucos chegavam. Se você acompanha esse canal e esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve agora. Isso ajuda muito o crescimento aqui. Joe Frazier disse uma vez que odiava Ali com uma intensidade que nunca havia sentido por ninguém, mas que ao mesmo tempo, treinar para enfrentá-lo o havia tornado o melhor boxeador que ele poderia ter sido. Sonny Liston, que entrou na primeira luta com Ali como favorito absoluto, um homem que havia nocauteado Floyd Patterson 2 vezes e que era considerado praticamente imbatível, disse depois que havia algo nos olhos de Ali antes do sino soar que ele nunca havia visto em nenhum adversário, e que aquilo o havia incomodado de um jeito que ele não sabia nomear. George Foreman, talvez o homem fisicamente mais devastador que Ali jamais enfrentou, disse décadas depois que Ali era o único oponente que havia conseguido fazer com que ele duvidasse de si mesmo dentro do ringue, e que essa dúvida havia custado a luta. Ali não produzia essa resposta com a voz. Produzia com a totalidade do que ele era. Porque a confiança que ele carregava não era uma camada de cima, não era uma postura ensaiada para a imprensa. Era o núcleo. Você sentia isso quando ele entrava numa sala, quando caminhava até o ringue, quando olhava para o adversário durante a pesagem. Não havia distância entre o que ele dizia que era e o que ele acreditava ser. E essa ausência de distância é o que torna a confiança de algumas pessoas magnética e a de outras simplesmente irritante. A diferença está na autenticidade, e Ali era autêntico de um jeito que pouquíssimas pessoas conseguem ser. Deixa o like se você acha que confiança real é diferente de arrogância e que a maioria das pessoas confunde as duas. Mas existe uma dimensão de Ali que vai além do ringue e que é igualmente reveladora. Em 1967, ele recusou o alistamento militar para a Guerra do Vietnã, perdeu o título mundial, foi banido do boxe por 3 anos e enfrentou a possibilidade concreta de ir para a prisão. Ele tinha 25 anos, estava no auge da carreira e da fama, e abriu mão de tudo por uma convicção. Disse na época que não tinha nenhuma briga com o Vietnã, que nenhum vietnamita jamais havia feito nada contra ele. Aquela decisão custou caro, mas ele a tomou com a mesma clareza com que entrava no ringue. A confiança de Ali não era situacional, não aparecia só quando as condições eram favoráveis. Era estrutural, fazia parte do que ele era independente do contexto ao redor. Quando voltou ao boxe 3 anos depois, mais velho, fisicamente diferente do que havia sido antes, ele precisou desenvolver um estilo completamente novo porque o corpo não tinha mais a mesma velocidade de pés que o havia tornado intocável nos anos anteriores. Ele desenvolveu o rope a-dope, a estratégia de encostar nas cordas e absorver golpes enquanto esperava o adversário se cansar, que foi o que utilizou contra Foreman no Zaire em 1974 para reconquistar o título. Isso exigiu um nível de autoconhecimento e de confiança que vai além do talento técnico. Exigiu que ele soubesse exatamente o que o corpo ainda conseguia fazer, o que o adversário era capaz, e que acreditasse que a estratégia funcionaria mesmo enquanto estava sendo atingido repetidamente na frente do mundo inteiro.
Muhammad Ali não é um legado de boxe. É um legado de como um homem que acredita completamente em si mesmo transforma essa crença num campo gravitacional que puxa tudo ao redor, adversários, aliados, plateias, história. A confiança que ele carregava não era o resultado de ter vencido, era a causa de ter vencido. E essa ordem importa, porque o mundo geralmente tenta convencer as pessoas de que a crença vem depois da prova. Ali passou a vida inteira demonstrando que é exatamente o contrário. Comenta aqui se você acredita que a confiança de Ali era dom ou construção, e o que te faz pensar isso.